Red Dead Redemption 2 é um jogo diferente. E eu não digo isso como elogio técnico. Não é sobre gráficos, não é sobre física, não é sobre o tamanho do mapa. É diferente porque ele parece muito mais interessado em mostrar uma vida do que contar uma história. Pensa comigo, a maioria dos jogos te dá um objetivo e te empurra para frente. Você faz uma missão, depois a próxima e você nunca para. Mas o Red Dead você pode passar 1 hora andando de cavalo sem destino. Só andando, sem objetivo, sem missão, sem ninguém te mandando fazer nada. O cavalo pisa na lama, o sol vai se pondo. Você pode falar com várias pessoas que te contam alguma história e você simplesmente ouve. Você pode sentar no acampamento e falar com as pessoas. Você pode só esperar o tempo passar e ver o clima mudando. E o jogo não te pune por isso. E ele não te dá XP para ficar esperando. Não te dá troféu para ouvir os outros. Ele simplesmente deixa você estar lá. E é nesse estar lá que a coisa fica diferente. Porque depois de algumas horas, você percebe que não está mais jogando. Você está vivendo. Ou algo muito parecido com viver. Obviamente não é viver de verdade, mas é uma simulação de viver que às vezes parece mais honesta do que a nossa própria vida. Porque no nosso dia a dia a gente também anda de cavalo sem destino, só que a gente chama isso de ônibus. A gente também senta e conversa sobre nada, só que a gente chama isso de almoço com um colega de trabalho. A gente também observa o tempo passar, só que a gente faz isso olhando para o relógio durante uma reunião que nem deveria existir. A diferença é que em Red Dead, esses momentos são o jogo. Eles não são filler, eles não são o que você faz entre a coisa importante e outra. Eles são a coisa importante. E isso é bizarro, porque um jogo dessa escala, com esse orçamento, com essa equipe, decidiu que a experiência mais valiosa que ele poderia oferecer era a sensação de existir sem pressa, de existir sem objetivo, de existir mesmo quando você não tá fazendo nada que o mundo considera produtivo. E é nesse espaço, nesse vazio entre uma missão e outra, que você começa a conhecer Arthur Morgan, não como personagem, mas como pessoa. I guess I'm afraid. There is nothing to be afraid of, Mr. Morgan. Take a gamble that love exists and do a loving act. All aboard? Arthur Morgan, um pistoleiro, um criminoso, um cara que mata quando precisa, rouba quando conveniente e segue ordens sem fazer muitas perguntas. Ele trabalha para o Dutch Van der Linde. Ou melhor, ele acredita em Dutch, e essa diferença é enorme. Nos primeiros capítulos, Arthur é funcional. Ele é eficiente, ele resolve problemas, ele é o braço direito, o braço esquerdo e às vezes 2 pés também. Ele não questiona, não hesita, não pensa demais. E se você parar para pensar, isso é confortável, porque quando você não pensa demais, você não precisa se confrontar com o que você está fazendo. Você não precisa se perguntar se aquela pessoa que você acabou de matar tinha família. Você não precisa se perguntar se o dinheiro que você roubou de um banco vai fazer falta para alguém. Você não precisa se perguntar se o Dutch realmente sabe o que está fazendo. Você apenas faz. E Arthur faz. Muito. Ele mata, rouba, tortura e participa de coisas horríveis. E não adianta vir com a desculpa que ele não tinha escolha. Ele tinha, sempre teve. Ele só escolheu não ver. E isso é importante manter na cabeça. Arthur não é um herói que precisava de uma oportunidade para brilhar. Ele não é um santo disfarçado de bandido. Ele é um bandido que faz coisas de bandido. Coisas que não dá para pagar, coisas que não dá para justificar e coisas que ficam. A redenção de Arthur não é interessante porque ele se transforma em uma pessoa boa. É interessante porque ele percebe que não consegue se transformar em uma pessoa boa. O que ele fez, ele fez. O sangue não sai das mãos. As memórias não somem. O que ele pode fazer é decidir o que fazer com o tempo que ainda resta. E é aí que a coisa ferra com a cabeça dele. Porque até aquele momento, Arthur vivia como se tivesse tempo infinito. Como se um dia, lá na frente, ele pudesse parar, refletir, mudar, consertar. Como se a vida fosse uma estrada sem fim. Ele pudesse simplesmente continuar dirigindo até encontrar um lugar bonito para parar. Só que a vida não é uma estrada sem fim. E Arthur descobre isso da pior maneira possível. E agora entra a missão que muda tudo. Arthur vai cobrar uma dívida. Um cara chamado Thomas Downs. Arthur bate nele, ameaça, intimida, faz o que sempre faz. E o cara cospe sangue na cara. Arthur limpa o rosto, vai embora, esquece, até que um tempo depois ele começa a tossir. E não é uma tosse qualquer, é uma tosse que não para. É uma tosse que arranca pedaços dele. É uma tosse que faz ele cair de joelhos no meio da rua, ofegante, enquanto as pessoas passam ao redor como se nada tivesse acontecendo. E aí vem um diagnóstico. It's not good news. I guess that. You got tuberculosis. Really sorry for you, son. It's a hell of a thing. Oh, what do you mean? You're real sick. Tuberculose.
você vai morrer. Essa cena é brutal, não pelo que acontece visualmente, é brutal pelo silêncio depois, pelo jeito que Arthur olha para o médico como se não tivesse entendido, como se as palavras tivessem entrado pelos ouvidos e não tivesse encontrado lugar nenhum para ficar, o que é impossível entender. Até aquele momento, Arthur podia pensar, depois eu resolvo, depois eu vejo isso, depois eu faço diferente, depois eu ajudo aquelas famílias que eu vou ver, depois eu converso com o Dutch sobre o que a gente tá fazendo, sempre depois e depois. Só que agora existe um problema, não existe tanto depois assim, e isso é diferente de saber que você pode morrer, porque a gente sempre sabe que pode morrer, um tiro, uma emboscada, um acidente, uma briga de bar que sai do controle. Arthur vive num mundo onde a morte é tão comum quanto o café da manhã. Ele viu amigos morrerem, ele matou pessoas. Ele sabe que a vida é frágil, mas saber que você pode morrer e saber que você vai morrer são experiências completamente diferentes. Uma é abstrata, teórica, é aquela coisa que acontece com os outros. A outra é concreta, é visceral. É o médico olhando nos seus olhos dizendo, você tem meses, talvez menos. E no momento em que Arthur ouve isso, algo quebra nele. Ou melhor, algo quebra para ele. Porque a fachada de depois desmorona. O futuro que ele usava como depósito de todas as suas desculpas, de todos os seus adiamentos, de todas as suas covardias, some. E aí ele fica sozinho. Com o que fez, com o que não fez e com o tempo que não tem mais. Tem uma expressão em latim que os romanos usavam. Memento mori. Lembre-se de que você vai morrer. Não é a frase deprimida, ou pelo menos não deveria ser. Os romanos não ficavam o dia inteiro chorando no canto pensando na morte. Eles usavam essa expressão como ferramenta, como bússola, como aquela voz na cabeça que pergunta: é isso mesmo que você quer fazer com o seu tempo? A morte funciona como um espelho. Ela não mente, ela não tem motivo para mentir. Ela simplesmente pergunta: é isso mesmo que você quer fazer? Essas pessoas realmente importam para você? Esse dinheiro vale tanto assim? Você está vivendo ou apenas adiando a vida? E Arthur, pela primeira vez, começa a ouvir essas perguntas. Ele não vira santo da noite para o dia, não começa a distribuir flores pelas ruas, mas ele começa a prestar atenção. Ele ajuda pessoas que antes ele ignoraria, não porque virou bonzinho, mas porque percebe que não tem tempo para ser indiferente. Ele pensa em John e na família dele, não como obrigação, mas porque percebe que John é uma das poucas coisas que ele realmente se importa, e ele nunca disse isso diretamente. Ele questiona Dutch não de forma teatral, não com um discurso épico, mas com uma pergunta simples, quase tímida. O que a gente está fazendo, Dutch? E a resposta de Dutch, ou a falta dela, diz mais do que qualquer diálogo. Arthur começa a abandonar coisas, não porque virou uma pessoa completamente diferente, mas porque finalmente percebeu que não tinha tempo infinito para continuar sendo a mesma pessoa. E isso é o mais triste de tudo, porque ele não precisava da tuberculose para fazer essas escolhas. Ele poderia ter ajudado aquelas pessoas antes, poderia ter questionado Dutch antes, poderia ter sido mais presente com o John, mas ele não foi, porque enquanto você acha que tem tempo, qualquer coisa pode esperar. E quando você descobre que não tem, tudo que deixou para depois vem te cobrar de uma vez só. Sobre o título do vídeo, obviamente a tuberculose não salva ninguém. A tuberculose matou o Arthur Morgan. Ela destruiu o corpo dele, tirou a respiração dele, fez ele tossir sangue, fez ele ficar fraco, pálido, vulnerável, tirou dele a possibilidade de continuar vivendo normalmente, de continuar existindo como existia. A tuberculose não é boa, não é uma bênção disfarçada, não é o universo mandando uma mensagem, é uma doença. Ela destrói, ela mata e ponto. Mas existe uma ironia cruel nisso tudo. A coisa que estava matando Arthur também foi a coisa que fez ele perceber que estava vivo. Não porque a doença tem algum poder místico, não porque o sofrimento seja necessariamente transformador. A gente já viu gente sofrer e não aprender nada. Sofrimento não é o professor, ele só é sofrimento. O que aconteceu com Arthur foi mais específico. A tuberculose tornou impossível ignorar a consciência da morte. Era essa consciência que Arthur precisava, não a doença. Não o sangue na tosse, não a fraqueza, mas a consciência. A doença foi apenas um evento que tornou impossível continuar fingindo que a morte era um problema do futuro. E é aqui que a gente precisa ter cuidado, porque é muito fácil olhar para a história de Arthur e pensar: ah, então ele precisava passar por isso para se redimir. A doença foi necessária. Não, não foi. A doença não foi necessária. Foi apenas o que aconteceu. E o que aconteceu não é o mesmo que deveria acontecer.
Arthur poderia ter tido essa consciência sem a tuberculose. Ele poderia ter parado um dia, olhado para o redor e pensado: cara, o que eu tô fazendo da minha vida? E ele não fez. A gente também não faz. E aí que a história de Arthur para de ser sobre o pistoleiro do Velho Oeste e começa a ser sobre a gente. Você sabe que vai morrer. Eu sei que vou morrer e todo mundo sabe. Isso não é novidade. É um fato. Você vai morrer, eu vou morrer, a gente vai morrer. Mas existe uma diferença enorme entre saber intelectualmente e viver de acordo com essa informação. Você sabe que seus pais vão envelhecer, sabe que um dia eles não vão estar mais aqui, sabe que a voz do seu pai, o cheiro da comida da sua mãe, o jeito que eles falam o seu nome, um dia isso vai sumir. Mas você não liga para isso agora. Porque ainda tem tempo. Você sabe que seus amigos vão mudar, que alguns vão embora, que outros vão se transformar em pessoas que você nem reconhece mais, que as conversas de madrugada vão virar mensagem de feliz aniversário no WhatsApp. Mas você não liga para isso agora. Porque ainda tem tempo. Você sabe que um dia não estará mais na escola, na faculdade ou naquele emprego. Talvez nem na mesma cidade. Sabe que as rotinas que você reclama todo dia, um dia vão ser saudades que você não consegue explicar. Mas você não liga. Porque tem tempo. Você sabe que determinadas pessoas não estarão para sempre na sua vida. Que algumas despedidas acontecem sem aviso. Que o último até longa às vezes é o último de verdade. Mas você também não liga para isso. E talvez esse seja um dos maiores problemas humanos. A gente transforma o futuro em depósito de tudo aquilo que não quer enfrentar agora. Depois eu falo com ele, depois eu começo, depois eu mudo, depois eu tento e depois eu vivo. A gente realmente acredita que existe um depois infinito esperando pela gente. Como se o tempo fosse uma conta bancária com saldo ilimitado. E a gente pudesse gastar o presente à vontade, porque o futuro vai cobrir. Só que não cobre. E a gente sabe que não cobre. A gente sabe. Mas a gente age como se não soubesse. Porque admitir que não temos tempo infinito é desconfortável demais. É mais fácil viver no automático. É mais fácil seguir a rotina. É mais fácil responder tudo bem quando alguém pergunta como você está. Mesmo quando não está bem. É mais fácil deixar para depois. Só que o depois não avisa quando acaba. E quando acaba, você não pode pedir mais tempo. E é aqui que Arthur pode ensinar alguma coisa para a gente. Você não precisa esperar uma tragédia, não precisa esperar uma doença, não precisa perder alguém, não precisa tomar o soco da vida para perceber que está desperdiçando seu tempo. Você pode simplesmente parar, olhar para sua própria vida e perguntar: se eu descobrisse hoje que eu tenho pouco tempo, o que eu mudaria? Pensa nisso de verdade. Se você soubesse que tem 1 ano, 6 meses ou talvez 3, o que você faria diferente? Com quem você passaria mais tempo? Do que você deixaria de fazer? O que você diria para alguém que você nunca disse? O que você pediria desculpa? O que você finalmente começaria? E agora vem a pergunta mais desconfortável. E por que você só mudaria depois de descobrir isso? Por que você precisa de uma sentença de morte para valorizar a vida? Por que você precisa perder alguém para dizer o que sente? Por que você precisa de uma crise para perceber que está no lugar errado? E eu não tenho uma resposta para isso. A verdade é que a gente é assim. A gente precisa de choques, a gente precisa de lembretes, a gente precisa que a vida nos dê um tapa na cara de vez em quando para acordar. Mas a pergunta que fica é: quantos tapas a gente precisa tomar antes de perceber que a gente pode simplesmente acordar? Sem tapa, sem tragédia, sem tuberculose, só parar e olhar. Viva cada dia como se fosse o último. Eu não gosto muito dessa frase. Pensa comigo, se hoje realmente fosse seu último dia, você não ia estudar, não ia trabalhar, não ia fazer academia, não ia pagar conta. Você não ia resolver nenhum problema, nem cumprir obrigação nenhuma. Você ia ligar para quem você ama, ia comer o que você gosta, ia fazer o que te dá prazer e depois ia esperar o fim. Só que a vida não funciona assim. A gente não pode viver todo dia como se fosse o último, porque a gente precisa do dia seguinte, do outro e do outro. A gente precisa de estrutura, de planejamento e de responsabilidade. A gente não pode simplesmente largar tudo e ir para a praia todo dia. Isso não é vida, isso é fuga. A questão não é viver como se fosse morrer amanhã. A questão é viver lembrando que você não sabe quando vai morrer. E isso muda tudo. Porque se você não sabe quando vai morrer, você não pode adiar as coisas importantes. Mas também não pode abandonar as coisas necessárias. Memento mori não deveria significar faça tudo antes que seja tarde. Deveria significar pare de tratar sua vida como se ela ainda não tivesse começado. Pare de esperar o sinal. Pare de esperar a permissão. Pare de esperar o momento certo. Pare de esperar que você esteja. Você já pode. Você já está aqui. A vida já começou e tem tempo. E a parte mais triste de tudo isso é que a gente passa anos esperando a vida começar. Esperando o emprego dos sonhos, esperando a pessoa certa, esperando a casa própria, esperando a aposentadoria, esperando o dia que finalmente vamos ser felizes. Enquanto a gente espera, a vida está acontecendo. Ela não está esperando a gente, ela está acontecendo agora. Ela está acontecendo agora, nesse momento, enquanto você ouve isso e enquanto eu falo. E a gente está perdendo. Não porque a gente seja burro, não porque a gente seja preguiçoso, mas porque a gente acha que tem tempo. Mas a gente não tem, a gente nunca teve. Agora volta para o final de Red Dead. Arthur está morrendo.
E não importa qual final você pegou, o bom, o ruim, com, sem dinheiro, ajudando o John ou não, no final o Arthur está morrendo. Ele perdeu, não conseguiu escapar, nem conseguiu viver para sempre, não conseguiu ter a vida que talvez ele quisesse ter. Mas ele conseguiu escolher como terminaria, e essa escolha é tudo. A redenção de Arthur não está em sobreviver, não está em ser perdoado, não está em apagar o que fez. A redenção dele está em finalmente perceber quem ele queria ser, mesmo quando já não tinha tempo suficiente para aproveitar o resultado. E isso é tão triste quanto é bonito, porque ele descobriu tarde demais. Ele descobriu quando já não dava mais para fazer muita coisa. Ele descobriu quando o corpo já estava falhando, quando as escolhas já estavam feitas, quando o dano já estava causado. Ele descobriu que estava vivo no momento exato em que estava morrendo. E a gente tem algo que ele não teve, um pouco de tempo. Não sabemos quanto, pode ser muito, pode ser pouco, pode ser que a gente descubra amanhã que tem menos do que imaginava, mas temos algum tempo. E talvez seja justamente por isso que desperdiçamos tanto. Porque quando você acredita que tem tempo, qualquer coisa pode ser deixada para depois. Arthur precisou descobrir que ia morrer para começar a viver de verdade. Você não precisa cometer o mesmo erro. A vida já começou e ela não está esperando por você. Apenas vá viver. Son, it's a hell of a thing. Our time is pretty much past. May the wind be at your back. Good fortune touch your hand. May the cards lay out astray. All from your command. That's the way